Bem, agora é a hora das perguntas e das respostas do Armínio. Bom, as pessoas aqui sabem como funciona. Pércio, Armínio, vamos colher 3, 4 perguntas e tal, a gente volta. Como é que você prefere? Eu prefiro assim, mas eu vou dizer por quê e talvez você mude de ideia. Tem uma regra lá na Casa das Garças que modestamente ganhou o meu nome. Regra Armínio? Que é não fazer múltiplas perguntas para os palestrantes, porque aí eles escapam de qualquer coisa. Então, sim, quer dizer, cada qual deve fazer apenas uma. Vai fazer uma e eu respondo. Tá, e além disso, eu não preciso ficar decorando nem anotando, também é mais fácil. Nós vamos adotar aqui a regra Armínio. Doravante. Pércio. Bom, a outra regra nossa é falar para o Pércio, que é a pessoa adequada. Isso é uma coisa muito íntima do nosso sistema, mas tudo bem. As primeiras, assim, 2 perguntas ou 3 são sempre, assim, delicadas. Por quê? Também é uma coisa meio prática, meio feia até dizer. Para não travar as pessoas, porque senão você chega, já teve 1 ou 2 lá, inacreditável, que a primeira pergunta vem logo uma porrada no nariz, o cara já está sangrando, aí você faz uma outra pergunta, o cara aí não fala mais nada. O nosso objetivo é estimular a discussão e não ficar dando aula para ninguém. Então, pergunta carinhosa, peço. Então, vamos lá. Armínio, excelente exposição. Concordo integralmente com todas as suas ponderações, inclusive sabendo que eu também seria atingido pela sua reforma tributária. Mas a minha pergunta é o que me intriga e eu não sei se tem literatura a respeito. Nós fizemos no Brasil uma política de valorização do salário mínimo extraordinária, desde a década de 90. Motivos variados, circunstâncias variadas, com regra, sem regra. O fato é o seguinte, o salário mínimo praticamente triplicou. Se você olhar em dólar, em termos reais, qualquer critério que você tome, ele triplicou. E essa política sempre foi feita para diminuir a desigualdade. Agora tem uma nova política, sabe se é uma política econômica, que é para manter constante. Não sei se nos 90 quilos ou nos 75. A pergunta que eu te faço é a seguinte, na sua avaliação, essa política de valorização do salário mínimo melhorou o problema da má distribuição de renda ou não? O motivo que eu pergunto, que não é tão óbvio, setor privado, você sabe que em alguns casos ela é eficiente, é monopsônio de um lado, etc. Mas, como um todo, valorizar o salário mínimo ou causa desemprego, né? Ou causa, enfim, tem efeitos ruins sobre o setor privado. Ou informalidade. No setor público, tem um efeito ruim, previdência. Tem também um outro efeito ruim, quer dizer, de um lado se melhora a desigualdade, sem dúvida, mas você tem um efeito de aumentar a folha, em cascata, né? Particularmente nas regiões mais pobres do país, onde empregar gente, no fundo, é uma função social do governo, né, para colocar dessa forma. Então, na tua avaliação, essa política ajudou ou atrapalhou a diminuição da desigualdade no Brasil? Tá, vamos pegar mais umas 3 perguntas aí, então. Mais uma pergunta. Não. Peraí. Mais uma pergunta fofa. Não, tô brincando. Deixa eu pegar. Tem que fazer aqui. Nessa eu vou me livrar dela. O Oscar faz pergunta fofa, acho. Não. Deixa eu responder. Ah, você quer responder? Não, eu fiz uma piada só. Pô, mas você implanta uma regra e subverte a regra logo. Eu aprendi com o chefe aqui que a piada a gente não perde. Bom, então tá bom. Não, olha só. Eu não sei, eu não tenho certeza do que já tem por aqui feito, se tem texto para discussão, etc. Pode até ter, tem gente aqui que saberá responder melhor do que eu a essa pergunta, mas eu digo o seguinte, na literatura mais tradicional tem um texto clássico do David Carr, que foi também um texto de imensa inovação econométrica também, identificando justamente que o salário mínimo funcionou ao contrário, que seria uma visão assim em Chicago. Aqui no Brasil, do ponto de vista da Previdência, a vinculação do piso é uma péssima política social, porque a maioria das pessoas que recebem um salário mínimo não eram pessoas que ganhavam um salário mínimo. Assim, 2/3 estavam para cima. O Fábio Jambiade, mais ou menos de 2 anos sino, não publica um artigo no jornal com essa tabela. Então, tem esse problema também. Outro problema diz respeito
a não regionalização. Agora, é um tema explosivo, né? Explosivo. Acho que ninguém quer tocar nisso, politicamente. É difícil alegar que ele não teve impacto, eu acho que teve, sim. Só que eu não sei exatamente que impacto. Nunca vi um estudo de qualidade. Hoje, minha impressão é que eles estão segurando porque o país está quebrado e é o que eles estão querendo fazer nesse momento. Mas é uma política extremamente antipática. Eu acho que, em geral, o salário mínimo, eu acredito que o salário mínimo funciona e é necessário. Isso eu não tenho a menor dúvida. Agora, qual é o nível certo? Será que alguém pode fazer uma análise desapaixonada disso, pensando com a cabeça progressista que esse país merece? Sim, mas eu nunca vi esse estudo. Perguntei porque eu também não conheço. Tá. Certamente tem um aspecto relevante. Oscar. Ele fala que é pergunta fofa porque é pergunta de gente ignorante em economia, né? Então não vai te piores, colocar numa situação desagradável. Armínio, primeiro, obrigado, parabéns pela sua fala, acho que é muito elucidativa. E deixa um pouco claro o modo como o grande pacto social brasileiro dos últimos 30 anos, ele é extremamente generoso em concessões e extremamente perverso em concentração. Tudo aquilo que ele distribui, ele concentra, mais ou menos isso que eu entendi da sua colocação, e que os elementos de concentração sempre ficaram, em alguma maneira, encobertos com outras lógicas, né? Mas a minha pergunta, que eu não vi presente na sua apresentação, são aqueles elementos distributivos que não têm caráter de renda, né? Especialmente saúde, que eu sei que é um tema da sua preocupação, a educação, né? Quer dizer, em que medida esses dois elementos que não são contabilizados não melhoram um pouco o que aconteceu nesses 30 anos? Então, é um pouco isso que eu gostaria de saber. Tá. Pergunta fundamental. O que eu posso te dizer é que, nas medidas que eu apresentei aqui, isso aparece de forma indireta. Acho que é por aí. E eu diria que, sim, as estatísticas mais básicas, por exemplo, do SUS, são boas, as tradicionais, mortalidade infantil, coisas assim do gênero, tabagismo, dando muito certo, ou pelo SUS, ou por campanhas públicas. O Brasil fuma-se muito pouco no Brasil, então acho que sim, mas eu não sei, assim, uma resposta mais precisa eu não tenho, mas eu acho que isso no caso da saúde, é um tema super quente, porque nós temos um sistema que foi desenhado para ser mais ou menos um sistema britânico, e hoje o Brasil o gasto privado na saúde é maior do que o público e é maior do que o privado americano, com proporção ao gasto deles. Então, o sistema evoluiu de uma forma assim, surpreendente. E eu não saberia dizer das implicações distributivas e as do sistema eu estou estudando. Mas anotado, uma excelente pergunta. Só para não perder o tema da educação, digamos, também aqui um não economista, mas pelo que eu acompanho do debate, uma das razões do decréscimo do Gini, que na verdade está medindo renda do trabalho, é melhoria diminuição dos gaps de educação. Com certeza. Então, e também há controvérsias sobre quanto que rende o investimento em educação e, portanto, o quanto que impacta as defasagens de renda. Mas, de qualquer jeito, acho que essa é uma área que, assim, não existe, ninguém tem ideia melhor. E o que existe é muito medo, em função de tecnologia, com o que vem por aí também. Então, que educação importa muito. Beca. Cadê os microfones? Oi, chegou, Beca. Tá bom. Bom, primeiro cumprimentar o Armínio, acho que é interessantíssimo o tema, importantíssimo. Eu vou fazer duas coisas. Primeiro, corrigir uma informação em termos. A alíquota de imposto de renda no Brasil, embora seja 27,5%, para um trabalhador formal, na prática, ela é muito maior. Porque o que acontece? O que é relevante é a cunha fiscal entre o que o empregador paga e o que você recebe. Quem ganha acima do teto do piso, do teto do salário de contribuição, R$ 5.800,
o empregador paga 26,3% no mínimo sobre todo o salário do trabalhador. Tá certo. Isso não gera nenhum benefício, porque o benefício é limitado ao teto, que na verdade é equivalente ao imposto de renda. Tá certo. Então, quando você faz a conta correta, chega à conclusão que a alíquota de imposto de renda para um trabalhador formal no Brasil, acima de R$ 5.800, é de 42 e tantos por cento, pouco mais de 42%. E para o PJ, ela é de 14 a 19%. Isso. Então, nós estamos falando de um país em que pessoas que ganham 10, 20, 30 mil, 40, 50 mil reais, um está pagando 42% na margem e o outro está pagando 16, 17%. Um terço do que o outro está pagando. Esse é um problemaço. Isso tem que ser colocado na discussão. E que se beneficia disso são pessoas de alta renda. Quem paga esses 16, 17% é pessoa de alta renda. Com relação à questão, com relação ao texto em geral, é só um comentário. Eu acho a questão distributiva importantíssima, mas, quando a gente discute política pública, tem que olhar todas as dimensões simultaneamente. Tem que olhar a distributiva com certeza absoluta. Então, eu falo assim, quando você vai olhar a tributação, o grande desafio é como é que eu desenho o sistema tributário para que ele seja simultaneamente eficiente, distributivamente correto e arrecade. Para dar um exemplo, se você botar a alíquota de imposto de herança no Brasil, acho que tem que subir, estou de acordo com você. Mas se você botar no nível francês lá de 45%, pessoa muito rica não vai pagar. Classe média alta vai. Mas o rico mesmo não vai. Ele faz um jeito de planejamento internacional e ele vai escapar. Então, a grande questão aqui é como é que você simultaneamente você monta um sistema que é justo, eficiente e consegue arrecadar. Então, acho super importante olhar a questão distributiva, mas eu acho que a discussão de política pública tem que olhar tudo simultaneamente, senão a gente pode fazer escolhas meio equivocadas. Não, eu concordo. E o seu ponto primeiro é importante, eu não estava levando em conta. Outros países têm contribuições menores ou não têm patronais. Então, isso aí com certeza é importante. Bia, tá chegando. Primeiro eu vou esgotar a ala direita da plateia, depois... Tudo é a perspectiva. Obrigada, Armínio, pela sua aula. Eu queria fazer um contraponto, que é o seguinte. Contraditoriamente, eu que sou da área de educação, a educação ela seria um equalizador, né? A gente tem essa expectativa, né? Que deve ter, inclusive. Mas, se você olhar todos os problemas que você destrinchou aqui, a educação é um carro-chefe na liderança desses problemas, porque nós somos o maior peso de servidor público, e essas distorções que estão postas, elas estão intrinsecamente postas no campo da educação. Se a gente, é como a questão que o Pércio acabou de levantar do trabalho, quer dizer, você falou, ninguém quer mexer nesse assunto. Na educação, ninguém quer mexer no assunto estrutural. E o grande problema que a gente tem é que, se ela é um dos grandes equalizadores e a gente não enfrentar duplamente, a questão da qualidade da educação, ela está totalmente imbricada nesse cenário aqui que você mostrou. E a gente tem sempre um resultado que você pega agora, qual é a bola da vez? É método fônico ou não método fônico para alfabetização? Que é uma perfumaria, que todo mundo opina de fora, sem conhecimento metodológico do campo da educação. Não é aí que está o problema. O problema da alfabetização está em questões bastante estruturais do funcionamento de um sistema que está feito para as benesses, para o professor. Sou super pró-professora e defensora, mas, se você fizer uma radiografia, a educação ela é isso aqui, a enésima potência, e ela deveria ser a peça de transformação. Então, como é que a gente poderia aliar a discussão da qualidade em certos campos do social, que a gente tem que entrar nela, mas a qualidade não isolada, com uma discussão que fica de perfumaria em torno de questões que as pessoas opinam sem ter o conhecimento técnico e nunca enfrenta o que tem que ser enfrentado, que é entender quais são as reais condições de trabalho do professor. Ele está com condição para ele se aperfeiçoar, para ele planejar, para ele poder enfrentar? Então, como é que você ligaria a questão da qualidade com esse cenário? Assim, primeiro o macro. Quer dizer, as estatísticas são ruins, né? Os testes mais variados sobre o aprendizado, anos de escolaridade, de qualquer dimensão que você escolha, vai aparecer mediocridade, né? Então, tem uns problemas muito sérios. Existem
hoje em dia, muitas instituições, como a sua, pensando e trabalhando e testando em cidades, estados, novos métodos e incentivos corretos, etc., etc. Então, assim, eu não sendo um especialista, eu só posso concordar, porque eu acho que isso está andando. Me assusta um pouco o Plano Nacional de Educação, que propõe um aumento no gasto de 6% do PIB. Se for do governo, não tem. Não tem. O governo está quebrado. Lembre-se que tudo isso que eu estou falando aqui, fazer reforma do Estado e tal, eu estou dando ênfase do lado da produtividade, porque é você fazer mais com menos. Isso é bom, é um bom resultado sob qualquer ângulo, né? Quase qualquer ângulo. Mas 6% do PIB não tem. O ajuste que nós estamos falando aqui, um pedaço vai, na verdade, para o país não se estabilizar, não quebrar. Então, acho que essa frente de trabalho vai ter que desenhar melhor o sistema. Acho que do jeito que você está falando, não tem jeito. E testar, eu acho que vale a pena. Tem muita coisa acontecendo aí pelo Brasil afora que está dando certo, ver o que deu certo, copia. Acho que é por aí. Mas que é a área mais importante, não há dúvida, eu acho que a sociedade civil responde a isso. Quer dizer, com um número muito grande de organizações gastando tempo, dinheiro, tentando melhorar. Agora, tem um problema dentro do Estado, em última instância. Acho que está para terminar, debaixo desse guarda-chuva de reforma do Estado. Teve até um grupo de nós aqui acordou mais cedo, chegou aqui para discutir, tem projetos aí, tem vários grupos pensando nesse tema. Discutir alguns aspectos, eu confesso, eu tenho pensado nisso também, não sou tão competente quanto acho que todos que sentaram nessa reunião mais cedo, mas eu saí assim, animado com o trabalho, mas extremamente preocupado. É muito difícil. Muito difícil. Aliás, eu fico preocupado em geral. Do jeito que as coisas andam aqui no Brasil, aquela coisa, se não agora, quando, né? Mas eu não vejo no momento como, sinceramente. Então, sei lá. Eu sou um cara super positivo, presidente. Ângela. Obrigada, Armínio. Eu vou tentar respeitar a sua regra de fazer uma pergunta só, porque eu teria várias. Mas, na verdade, eu queria fazer um pequeno comentário e uma pergunta. O comentário é que é te parabenizar primeiro, assim, porque, em geral, os economistas, e, sobretudo, aqueles que têm certo pendor liberal, não gostam de falar de desigualdade e, sobretudo, não gostam de falar que uma reforma do Estado não é necessariamente uma redução do Estado. Não é? É o Estado funcionar melhor e não necessariamente ele ser menor ou menos intervencionista na sociedade. Então, fiquei muito feliz de ouvir uma narrativa diferente. E a pergunta também diz respeito ao Estado, que, afinal de contas, está aqui no seu título. O Estado não é um órgão técnico, porque várias das ideias que você apresentou para a gente aqui, elas são ótimas, mas a questão é sempre quem vai pôr o guiso no gato. Você mesmo disse, quando apresentou o índice de Gini, que ele não inclui mobilidade. Se ele incluísse, os seus dados piorariam muito, porque a mobilidade social no Brasil é muito pequena. Então, qualquer coisa que se faça aqui afeta alguém. Nenhum grupo é beneficiário sem que outro perca. Né? Então, eu queria saber um pouco... A história de todo mundo ganhar é rara. São raras as situações em que todo mundo pode ganhar. Então, eu queria fazer a pergunta difícil. Quem é que perde e como é que faz para que essas pessoas se persuadam de que elas vão perder no curto prazo, mas que... várias pessoas falaram aqui do país justo, mas se todo mundo quer o país justo, né, qual é esse caminho político viável, se é que você tem algum? Essa já é a parte das perguntas não fofas. Mas foi feita de uma maneira... A forma foi fofa. Foi feita de uma maneira muito não. fofa. Já é alguma coisa. Olha só, no início, eu falei assim, das raízes, do diagnóstico,
citei, sociólogos. Vocês é que têm que ajudar nessa. Acho que o nosso papel... Eu falando sério, acho que muito do que nós, economistas, fazemos é tentar identificar as coisas, a começar pela uma certa contabilidade básica. Então, sei lá, tem carreiras de Estado, prêmios nos salários do setor público, alguma noção. Eu não acredito em meritocracia radical no setor público, é outro animal, mas um pouco de avaliação tem que ter. As pessoas precisam. Então, para fazer melhor. Então, sempre tem gente que perde. Em geral, os que vão perder, num sistema como esse que nós estamos discutindo aqui, eles vão perder porque estão, de certa forma, estão lá ganhando à toa, não deveriam estar ganhando. Então, esses vão se tratar de se defender. E não tem jeito. Eu acho que essa briga não necessariamente tem solução, mas se tiver, eu acho que ela passa por exibir de forma muito clara para a sociedade a encrenca, do que se trata, por que isso aqui não deveria existir. E acho que essa exposição tende a gerar alguma resposta. Eu sei, no meu ecossistema, no meu habitat, nós tivemos razoável sucesso com o tema dos juros no Brasil. Não todo, evidentemente, mas lá nessa época nós começamos só a medir a média dos juros que o povo paga. Não existia. Tinha, assim, capital de giro, não sei mais o que e tal. Isso nós divulgávamos mensalmente. No início dava Jornal Nacional. 52% era a média do diferencial de juros acima do juro do Banco Central. Então, estava falando de juros de 70%. Na época. Aquilo gerou um certo furor. Aí nós apresentamos uma planilha enorme com, sei lá, 30 ou 40 propostas, e aquilo em 2 anos caiu para 30. Sei lá, então esse tipo de coisa funciona, mas eu não vejo nada muito fácil. Assim, um país hoje tem 30 partidos políticos, o centro meio que evaporou, tem pouco diálogo. Difícil mesmo, não sei, boa pergunta. Rodrigo. Não, eu acho que nós estamos falando de quem perderia seriam todos esses nós todos aqui. beneficiários. Não. Todos os que estão mamando no Estado. Mas toda essa história de patrimonialismo, rent seeking, captura do Estado, etc., sugere que essa turma vai perder. É um país meio mercantilista, então quem tem poder de monopólio deveria perder. Quem tem subsídio que vem do Estado, por definição, deveria perder. E dentro do setor público, a estrutura salarial é meio estranha, porque tem gente que tem estabilidade do emprego e prêmio salarial. Parece errado. Então, assim, acho que é por aí. Gente, vamos dar uma acelerada? Ok. Mais rápido. Vai lá, Rodrigo. Bom, obrigado, Armínio, por dividir com a gente os seus pensamentos. A minha pergunta é mais voltada a qual seria a sua visão e o papel da tecnologia uma resposta de política pública para a população. Eu não tenho dados, mas a minha experiência é que a inovação no governo em tecnologia é voltado também para os mais ricos, né? Para quem tem um veículo, para quem busca alguma burocracia. Você consegue enxergar aqui o Estado investindo em tecnologia para até o mínimo de acesso, né, às políticas públicas pelos cidadãos que mais precisam, ou até de soluções mais elegantes de você individualizar o diagnóstico, individualizar as ações, não seria um pilar importante de um grande investimento do Estado nesse assunto? Obrigado. Sim. O grande medo com relação à tecnologia é emprego. Hoje isso é um assunto quente no mundo inteiro. Isso não é a primeira vez que aparece na história, mas acho que assim, merece a atenção dos governos aí pelo mundo afora. Acho que o uso da tecnologia é inevitável e desejável até certo ponto, desde que você tenha um Estado que possa processar essa evolução de uma maneira razoável. Então, isso tem se mostrado difícil. Acho que assim, um dos grandes problemas que gera essa sensação de desalento aí pelo mundo afora, não é só aqui, é a sensação de que a tecnologia é um fator
de crescimento de primeira grandeza, é o fator de produtividade, mas os estados espalhados aí pelo mundo afora não estão sabendo muito bem o que fazer. Os economistas simplesmente supõem, não, olha só, está gerando mais riqueza, então existe um conjunto de impostos e outras ações que compensam os perdedores. Mas essa compensação dos perdedores não tem acontecido e está gerando essa guinada para a direita que nós estamos vendo aí pelo mundo afora. E as consequências são ainda de difícil previsibilidade. Eu não sei dizer. Eu tenho lido assim meio na diagonal, que não consigo ler tanto. A literatura sobre emprego e tecnologia tem um baita de um debate entre os economistas. Então, sem nenhuma mágica. Mas o que se demanda do Estado é justamente uma resposta, alguma resposta. Mas que tem que usar, eu acho que sim. Agora, não é trivial. Vamos lá, tem várias pessoas realmente... Eu vou acelerar minha resposta também, eu prometo. Vamos lá. Isso é para acabar que hora? Agora. É meio-dia, mas não é uma camisa de força. Podemos estender um pouquinho mais, não, mas enfim... Bem, eu não tenho pressa. Eu não tenho pressa. Armínio, eu acho que o primeiro ponto para conseguir mudar o estado de coisas é ter um diagnóstico, né, apropriado. Eu acho que é isso que você traz para a gente aqui com muita clareza. Eu queria pedir para você voltar ao ponto do Estado grande, porque o Estado grande, em termos de despesa, a gente viu, mas em termos de funcionalismo, o dado que eu conheço comparativo é de 2010, da OCDE, que mostrou que o Estado no Brasil não é grande, mas custa muito caro, né? Porque os salários são muito elevados, principalmente no governo federal e principalmente judiciário, obviamente, né, e legislativo, mas principalmente nas carreiras de elite. Então, nós passamos, as nossas gerações aqui, todas passaram aprendendo que a burocracia permanente, de Estado, etc., era fator fundamental para o desenvolvimento. Hoje, no Brasil, essas carreiras de elite da burocracia, do meu ponto de vista, são um fator de aumento da desigualdade no país, né? Então, é possível ter dados, separar os dados e mostrar isso com mais precisão? E, na verdade, eu queria saber assim, se você tem dados que baseiam essa sua conclusão de que o Estado é grande para além do problema do gasto, em termos de tamanho de pessoas. Olha só, eu suspeito, tenho quase certeza que é possível, sim, se fazer isso. Mas eu também não sei quem possa já ter feito. Sim, a Mônica. E o tamanho do Estado e o peso da folha foi parte importante aqui da minha apresentação, era para justamente colocar esse tema na berlinda. Então, o Estado faz pagamentos a pessoas, seja funcionários, seja aposentados, aí no caso público, do setor público, setor privado, de tal forma que se ocupe 80% do gasto. Então, isso parece ser uma tremenda de uma aberração quando comparado com países, inclusive, que gastam menos, porque nós estamos falando da proporção entre esses gastos e o gasto total. E existe uma segunda questão, que é o gasto total com proporção do PIB, onde o nosso, para um país de renda mínima desigual, é alto. Parte disso vem da dificuldade de se tributar. Se pensar, assim, vamos supor que você quisesse fazer, vou dar um exemplo aqui, me arriscando a errar, mas alguém certamente me corrigirá. Suponha que você queira fazer só um imposto sobre consumo, tá? Só para efeito de exercício. O consumo é 70% da renda. Você tem que arrecadar 1/3 do PIB. Então tem que ter um imposto de 50% sobre o consumo. Aí o nosso está espalhado. Mas aí eu não quero cobrar imposto de renda, como é o caso aqui, da esmagadora maioria. Tá ótimo, mas tem um custo, aí tem que cobrar em outro lugar. Esse é um exercício fantástico. Uma coisa que eu não fiz aqui, nem tenho a menor condição de fazer assim a curto prazo, mas eu tenho conversado com gente do ramo, simular. Então, tentar
fazer um exercício como esse que eu fiz aqui, mas um pouco mais quantificado. Assim, o que nós precisamos? Tá? Eu penso um pouco com essa cabeça. E é assim, o que nós precisamos hoje? 4% do PIB para parar nos 90 quilos. Então, número 1. Mas eu acho que você precisa 6. Isso não dá nem para falar. Eu sou apedrejado se falar isso. Aí o pessoal faz cenários. Não, mas o Brasil vai crescer 5% ao ano, não sei o quê e tal, e precisa menos. Pode até ser. Então, vamos fazer 4 e vamos contar com um bom desempenho. Estou chegando lá. Mas aí precisa de 4 antes de gastar mais. Aí eu acho que precisa ter uma reforma tributária para limpar esses gastos tributários. Você vai gerar 2, vai fazer essa reforma da Previdência, provavelmente vai gerar 1. O gasto tributário é dificílimo de se fazer. É tudo apertado quando você já está lá em cima, como nós, assim, para um padrão de renda média. Ele é grande comparado a outros. Comparado aos escandinavos ou vários países europeus, o Estado é pequeno. Mas isso acho que a gente sente isso melhor tentando fechar essa conta. Coloca lá, vai lá para Brasília, senta lá no Ministério da Economia agora, senta com os colegas da área política e fala, aí, pessoal, vamos aqui, é isso que nós temos que fazer. Não é fácil mesmo, não. Acho que tem Mônica, tem Nabil e, salvo engano, a gente aí encerra. Quem é que está com o microfone na mão? Já, boa tarde, Armínio. Entre as suas recomendações está essa de investir mais nos jovens do que nos mais velhos. Parece até são óbvias as razões. Mas a gente está justamente diante da reforma que trata do gasto, do investimento, ou seja, o que for, justamente nessa população mais velha. Nós já percebemos claramente que o governo, o parlamento, faz uma escolha moral que tem eco na sociedade, que é a de tirar os mais pobres da reforma, ou da idade mínima, pelo menos. O pessoal do BPC e aposentadoria rural. E, enfim, entramos agora nessa fase da comissão especial com outras reformas que virão. Eu gostaria de uma rápida análise sua sobre como você acha que vai transcorrer essa reforma, que pontos seriam muito importantes de serem mantidos no projeto que chegou lá e quais poderiam, digamos, ser negociados dentro da questão da desigualdade que você mencionou. Tá, obrigado. Tentando ser o mais breve possível. A contabilidade da coisa sugere, isso é para o país poder crescer, ter um juro mais baixo, viver mais em paz, não ter uma queda de 10% do PIB per capita a cada 20 anos, 30 anos, é um pouco arrumar as coisas. E, assim, a minha expectativa com relação à reforma da Previdência não vale muito, mas eu falo, mas é que ela vai sair meio aguada, como acho que a maioria das pessoas acha. Se ela sair meio aguada, ela não só é aguada, como ela é invertida para... O resultado aparece mais ao longo do tempo. Assim, nos primeiros 4 anos, ele é pequeno. Então, assim, do ponto de vista de gestão macro, isso não é bom. Eu acho que a reforma da Previdência deveria gerar uns 2,5 pontos do PIB. A reforma que Paulo Tafner e outros, eu inclusive, desenhou, eu acho que ela pode facilmente ser discutida, essa que está aí aproveitou acho que um pouco da nossa, ela ia nessa direção, porque tinha uma componente de fraude, etc., que não estava contabilizada porque nós não sabíamos muito bem como estimar o valor. Mas é um negócio que ia para lá de 2 pontos do PIB, feita de uma maneira que nos parecia justa, sujeita a críticas em algumas áreas específicas, porque nós estávamos explorando aspectos que talvez compensassem uma coisa ou outra, fazer um benefício universal, coisa do gênero. Mas acho que essa reforma precisa ser detalhada agora, acho que é natural essa demanda, e o meu medo é que ela seja feita de uma forma muito modesta. Aí vai ter que fazer outra, etc. E como hoje nós estamos nós estamos vivendo uma certa paralisia aqui, por várias razões, inclusive políticas, é uma crise
eu diria, nós estamos vivendo uma crise institucional. Isso é meio arbitrário usar esse termo, mas eu acho que sim. Então, e aí? Né? Como é que fica? Eu acho que o que eu acho que seria bom fazer seria abrir outras agendas que demonstrem que, pelo menos do lado distributivo, e aí as coisas estão sendo tratadas de uma maneira razoável, decente. Porque eu acho que isso dá moral a quem for discutir esse tema lá, dizer, olha aqui, não, estamos fazendo isso, e precisamos mais disso. E aí, já a essa altura do jogo, dizem, isso aqui não é um jogo de soma zero, o país está parado, etc., nós vamos arrumar. O impacto distributivo de tudo isso que nós estamos fazendo é inequivocamente bom e toca em todos os pontos. Mas isso é demais. Mas pelo menos fala. Mas tem que ter. Mas eu acho que isso no mundo hoje, onde você está vendo aí a cores todo dia, na televisão, escândalo para lá, escândalo para cá, tem um aspecto mais econômico da coisa, que é um pouco esse Brasil velho, que precisava entrar em discussão. Aí eu acho que dá moral para você tentar apertar do outro lado. Olha aqui, não vai dar, o BPC vai ser um pouquinho mais baixo, mas quem trabalha 10 anos já ganha o salário mínimo. Ok, não é razoável, mas é universal. Totalmente universal, vai absorver muita gente. Aí tem que ter alguém que saiba isso no detalhe mais fino, discutindo lá no lugar certo. Acho que eu não sou nenhum nem outro, mas tudo bem. Tem Nabil e Pacheco. O Pacheco sorrateiramente se apossou do microfone, então fala primeiro. Mas você deve ter um conluio com ela, Pacheco, você pensa que eu não sei. Provavelmente. Muito bom, eu não vou ser econômico nos elogios, mas foi ótimo. Só uma coisa sobre a tributação dos serviços, eu acho que tem que olhar melhor, porque o ICMS foi como disse o Beca, o sistema tributário tem que ser eficiente. Então, ele foi combustível, energia, telecom, e avançou em detrimento de outras coisas que eram mais difíceis de tributar. Sim. Então, tem isso para levar em conta. Mas eu queria fazer uma pergunta seguinte, o que me espanta do Brasil é a tolerância da sociedade com relação à desigualdade. Em várias outras sociedades, essa tolerância é muito menor. E ela é um componente importante de você fazer um esforço disso. Então, a gente tem uma realidade, tudo bem, tem uma realidade política complicada, 30 partidos, mas tem uma realidade de movimentos sociais, de sociedade civil, de redes e etc., que era interessante. Então, um pouco, talvez, acho que nessa empreitada sobre a redução da desigualdade é preciso prestar uma atenção muito grande como mobiliza, como aumenta o grau de intolerância com relação à desigualdade. Nabil, você responde primeiro, depois. Não, é da família, da pergunta da Ângela, de certa maneira, porque assim, nós sempre fomos assim. Então, talvez haja uma certa anestesia coletiva, não sei, mas acho que tem que mostrar assim, o que se faz. Eu não sei do ponto de vista de comunicação, de hoje, com comunicação já feita direto na veia, etc., se isso não poderia ser usado de alguma maneira para o bem, não sei, não tenho a menor ideia, sinceramente não tenho a menor ideia, mas eu acho que é um assunto para as ciências sociais, na linha de que entender as causas é um primeiro passo na direção de uma cura, vai. Mas eu realmente não sei. Nós discutimos sempre a coisa da narrativa e tal. Eu acho que enquanto nós vivíamos uma bolha populista, que tinha um pouco de câmbio, um pouco de consumo, etc., era impossível ter uma narrativa boa. E, enfim, um governo supostamente de esquerda. Mas estava lá fazendo o bolso empresário a dar com pau, etc., e ninguém falava coisa nenhuma. Nenhuma. Por quê? Porque estava tudo indo bem. Então, em geral, esses regimes populistas, eles quebram. É difícil eles perderem nas urnas. Eles quebram. Mas quebram com a crise geral, com o país quebrando também, etc. Não estou nem falando de Venezuela. Venezuela é uma loucura. Eu estava vendo o número agora, sem querer. Assim, a arrecadação na Venezuela hoje é 10% do que era há 3, 4 anos atrás. 10%. Ela é 20% do PIB, mas o PIB caiu por mais do que a metade. Assim, então, essa doença é grave, certo? Nós temos que fugir dela, mas a resposta, eu não sei. Eu acho que essa transição foi complicada, eu acho que as noções de causalidade se perderam um pouco, e cá estamos nós, meio
no mato sem cachorro. Nabil. Bom, queria agradecer também o convite, a palestra. Eu acho que está faltando muito no país o diálogo e o debate sobre essas questões, né? Então, em primeiro lugar, queria ressaltar a importância de se abrir mais espaços para poder debater, porque essa questão política, essa questão, né, de qual encontrar o caminho para poder mexer nas coisas é absolutamente fundamental e me parece bem difícil hoje. Agora, a minha questão é mais específica, e tem a ver um pouco com, né, com essa imagem que nós estamos vendo aqui, né? Quando a gente fala de desigualdade e vai pegar uma imagem, a gente pega uma imagem da cidade e da desigualdade da cidade. Então, eu queria lhe perguntar, porque não está entre suas propostas, né, e um dos aspectos importantes da desigualdade é a desigualdade socioterritorial nas cidades, seja em termos de acesso à propriedade, seja em termos de concentração, né, quer dizer, perguntar e sugerir, né, que se introduza a dimensão urbana e a dimensão territorial no rol de propostas que dizem respeito à redução de desigualdade. Eu queria saber o que você pensa a respeito disso. Posso uma vez só quebrar a tua regra e dar a oportunidade do Fernando falar? Porque, além de um querido amigo, ele é membro do Conselho Fiscal, então as consequências podem ser dramáticas. Muito obrigado, Sérgio. A pergunta é rápida, não é fofa. Eu queria saber qual que é a sua avaliação sobre a real possibilidade ou probabilidade de que propostas como a que você apresentou venham a ser, de fato, implementadas nos próximos 4 anos. Tá, essa é rápida. Essa é fácil. Baixíssima. Baixíssima. Bom, se pedir a probabilidade, eu dei. Se quiser um número próximo de 0, não sei. Alguma coisa, talvez, né? Na forma da Previdência tem alguma coisa. Então, 0 no geral, como pauta, né? Mas está surgindo um pouco. Acho que há uma demanda. Então, alguma coisa sempre existe. Mas disso ser uma locomotiva, baixíssima. Temas urbanos. Totalmente de acordo. Tenho um grande interesse no assunto, zero de conhecimento, mas me parece ser assim, agenda de primeira grandeza. Eu devia ter incluído na minha listinha educação, saúde, transporte, violência, temas urbanos, com certeza. Sim. Eu até, por acaso, estou envolvido mais na tangente. Na área de saúde eu estou de cabeça, mas nessa área um pouquinho também, um pouco pelo interesse geral da coisa, mas, sobretudo, pelo caso carioca, o caso do Rio de Janeiro. Então, alguma coisa vai ser feita lá para gerar ideias e coisas assim. Eu sei lá, posso até acabar no conselho, mas eu não vou eu direto, não aguento. Estou já além da minha capacidade, mas certamente, e eu estou empurrando também. Presidente. Eu acho que está na hora de irmos encerrando, né? Primeiro, eu quero reafirmar os agradecimentos ao Armínio pelo que disse aqui e corroborar o que ele disse e dizer o seguinte: da minha experiência de tentativa de melhorar, de reformar aqui e ali, a gente sabe que é muito difícil. Quando toca o bolso de cada um, é mais difícil ainda, né? E sempre se joga, imagina a solução do outro lado, mágica, não sei o quê e tal. E o Brasil tem resolvido, tem empurrado com a barriga, mas no meio tempo vai resolvendo várias questões. Nós temos resolvido várias questões. E há uma espécie de momento para as questões. Eu me lembro que, no passado, por causa dos desastres ocorridos, tinha que resolver a questão da inflação. Não se resolve de uma vez. Foram tentativas. Vai, aprova, não aprova, erra, não sei o quê, e vai se aprendendo algo. A questão a relação entre o salário mínimo
e a Previdência, por exemplo. É um problema. Eu me lembro que eu fui candidato alguma vez e queriam que eu dissesse que ia vincular o salário mínimo com a Previdência. Eu me recusei a dizer. Mas isso tem um custo enorme, porque as pessoas querem, né? Ou você diz que vai vincular e vai aumentar. A questão de você fazer com que houvesse um aumento real do salário mínimo era imperativo, porque houve uma tal desorganização que a inflação produziu, um tal empobrecimento, que era preciso resolver. A Ângela disse uma coisa aqui que me surpreendeu, porque, por ignorância minha, que a taxa de mobilidade caiu muito. No meu tempo havia o contrário, a expressão era que havia uma enorme mobilidade social. Que não cresceu. Pois é, mas mesmo isso que não cresceu me choca, porque quando está crescendo a mobilidade social, os problemas vão se acomodando. Agora, chegou o momento que, por causa talvez dessa razão e de outras mais, e da baixa taxa de crescimento, o Estado vai ter que confrontar a sua realidade. É isso. A questão da Previdência, o que vai passar ou não vai passar? Eu não sei, ninguém sabe. Mas alguma coisa vai passar, como foi passando aos poucos. Passa, não sei o quê. Eu acho que a questão, nós falamos da questão, o Arminio empurrou quase todas as soluções para quem formulou a pergunta, porque em geral são sociólogos que formulam a pergunta inquietante, né? E como é que resolve essa desigualdade e tal? Bem, bom, é uma metade, digamos. Bom, mas é verdade, eu acho que a questão que se coloca agora é política, na verdade. Não é nem sociológica nem econômica, é política. Como é que faz? Alguém mencionou também como é que faz essas modificações todas sem tocar nos interesses. Não vai tocar no interesse. E quando toca o interesse, as pessoas gritam, não querem. E vão arranjar desculpas de mil natureza para não fazer. O bloqueio é muito grande. O atual presidente da República disse que nem se referia a meu nome. Por quê? Ele deu a razão. Por causa de uma medida tomada em 2001 que cortava um privilégio. Você, ao passar para a reserva, aumentar para subir 2 postos. Bom, mexer nisso é um vespeiro. Mexer aqui, você aflorar o tema de imposto de herança, imposto de grande fortuna. Eu apanhei para boca o negócio de grande fortuna, porque quando eu era senador, eu e o Roberto Campos, imagine só, para poder conciliar, nós dois, um imposto de grande fortuna, apanhei em casa, não é fora de casa, não. Porque uma das minhas noras, mulher do Paulo, era rica, e não querem pagar. Bom, você imagina, eu apanhava porque era o negócio de rico, eu apanhava porque era filho de general, apanhava por todo lado, e não é apanhar abstratamente, a pressão vem direta, em cima. Não é? Bom, eu acho que o Arminio tem feito uma coisa muito importante, que é simplificar as questões. O que é o essencial? Nesse momento, o que é que dá para fazer? Vamos concentrar no que é essencial e vamos mexer num pontinho que, eventualmente, tenha consequências de longo prazo sobre outros pontos. Bom, isso não tem outro jeito para você realmente fazer com que o Congresso vote, tem que falar com a opinião pública. Porque quando o governo, o executivo, não tem apoio da opinião pública, o Congresso toma conta da agenda. Quando o governo não tem agenda, o Congresso não tem também, mas ocupa o espaço da agenda. É preciso ter agenda. E o governo, como tal, tem que mostrar, tem que se jogar. Tem que se jogar para conseguir um pouquinho. Não vai conseguir muito, não. Tem que se jogar. Jogar dia e noite, batendo na mesma tecla. Agora nós vamos ter que enfrentar, e que está na pauta, a reforma da Previdência. Queiramos ou não, o governo está falido. Você acabou de dizer, precisa de 4 pontos percentuais para poder equilibrar. Mas não sei quantos para poder retomar o crescimento. É uma barbaridade. Quer dizer, vamos ter que enfrentar essa questão. E junto com isso, que o Arminio mostrou muito bem, vem a questão da desigualdade. Como é que enfrenta isso, pelo menos não aumentando a desigualdade, e, se possível, diminuindo a desigualdade? Vai ter que mexer no nosso bolso. Aqui foi dito, pejotização. É um escândalo. É um escândalo. Né? Outra coisa que eu também não tinha tomado em consideração, o peso dos 27,5% para o trabalhador é muito maior do que 27,5%. Né? Pagar 4% de imposto de herança é ridículo. É ridículo. Mas se você falar disso tudo ao mesmo tempo, não vai passar nada. Porque os grupos de veto se unem na hora e tem que escolher. O que dá para fazer? Escolher e tem que capitanear, liderar a transformação
em pontos específicos, porque não vai conseguir mudar tudo do dia para a noite. Eu me recordo quantas reformas tributárias nós enviamos e deu o resultado oposto, porque os interesses se juntam lá e muda para cá, muda para lá, quando você vai ver o resultado é pífio, ou é o contrário do que você queria. Então, nós estamos chegando a um momento que precisamos ter o que o Arminio tentou mostrar aqui, alguma clareza sobre quais são os pontos, quais são as consequências desses pontos e tentar concentrar nesses pontos. E abrir diálogo político. Não adianta ficar jogando a culpa um no outro, não vai avançar. Vamos ter, dá para coincidir, no que dá para coincidir? Qual é o common ground? Tem um terreno comum? Vamos trabalhar nesse terreno comum para poder dar um passo. A sociedade precisa desse passo. Nós estamos discutindo o gasto do Estado. O Estado não tem mais dinheiro. Não tem como gastar. Vários estados, entidades estatais estão quebradas mesmo. Não é só o Rio de Janeiro, não. O Rio é mais vitrine. Mas tem vários outros estados que estão quebrados. E o Estado Federal não tem mais de onde tirar também. Essa que é a verdade, essa que é a realidade. Nós chegamos a esse ponto. E a economia não cresce. Vai crescer de repente? Não vai. A Previdência, fazendo a reforma da Previdência, então vai ter... Não vai. É mais complicado do que isso. Tem ciclos, não sei o quê. Nós não controlamos algumas variáveis fundamentais da economia, taxa de juros dos Estados Unidos, o valor das commodities. Nós não controlamos. Isso acontece ou não acontece. É mais fácil mudar quando há abundância, mas a gente só muda na crise. Porque na abundância ninguém vai ceder nada. E as pessoas ficam mais conformadas, mesmo estando perdendo. Agora estamos todos perdendo. Então é um momento de mudar. E para isso precisa de liderança, precisa de poucas ideias. Ideia é uma coisa muito difícil. Eu me lembro que, quando vi o negócio de campanha eleitoral, eu tenho uma ideia, por favor, põe nessa gaveta aqui. Chega de ideia. Ideia é muito difícil, pouca gente tem ideia. Ninguém tem ideia, é muito complicado. Menos ideias, mais concentração, mais foco e algumas mais coisas simples. De modo que eu acho que foi muito útil que você tenha precisado aqui para todos nós. Espero que tenha um texto, porque eu sou da velha escola, eu ouço e tal, mas eu gosto de ler. É um texto para a gente poder organizar nossas ideias e, quem sabe, concentrar alguns desses pontos e avançar. Eu, como sou otimista, acho que vamos avançar. Não sei se eu vou assistir o avanço total, mas o começo desse avanço, de qualquer maneira, as coisas não estão indo para pior, estão indo para melhor, a longo prazo. A longo prazo vamos estar todos mortos. Muito obrigado, Arminio, mais uma vez, e até a próxima.